Olá pessoal, aqui é a doutora Vanessa Anguinoni e hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito importante que é a hipocloridria. O que é isso? É a baixa produção de ácido, no estômago, que vem sendo responsável aí por uma série de problemas metabólicos e que em seguida levam a outros problemas em órgãos um pouquinho distantes, do estômago e do intestino, mas que tem total relação com essa falta de produção de ácido, tá? Então, só para a gente deixar aqui quais são as funções do trato gastrointestinal, para vocês saberem. Então, a maioria das pessoas acha que é só digestão e excreção, É só fazer aí colocar o alimento, vai ser digerido e depois ele vai ser eliminado. Então, olha só, são 7 funções que o nosso trato gastrointestinal possui, Digestão é uma delas. Absorção, então, ele vai selecionar o que deve entrar para a corrente sanguínea e aquilo que vai ser eliminado, que aí é a excreção, que é eliminar, então, as substâncias que não são úteis ou que são tóxicas. Detoxificação, ou seja, limpar, tirar aquilo que vai prejudicar o organismo. Função imunológica, neurológica e endócrina, tá? Então tem relação aí com hormônios, Endócrino, a gente já pensa logo em hormônios. O que a gente vai falar então hoje é mais dessa função de digestão e absorção de nutrientes, que fica em torno aí do estômago. Na verdade, a digestão começa na boca, mas o nosso assunto hoje vai ser estômago, tá? Então, para lembrar aí os profissionais da saúde, quais são as estruturas assim principais aqui para a gente poder conversar do estômago, Então, vocês estão vendo aí o esôfago logo acima, Aí a gente tem o esfíncter esofágico. O que é o esfíncter? Ele vai abrir e fechar no momento adequado. Geralmente nossos esfíncteres ou válvulas, ficam fechados aqui do trato gastrointestinal e abrem para a passagem do alimento e em seguida fecham novamente. Então a gente tem esse esfíncter esofágico e a gente tem o esfíncter pilórico ou piloro, tá? Que é a válvulazinha que liga o estômago ao intestino, tá? O que a gente tem aí de função no estômago? Então o estômago ele vai produzir o suco gástrico principalmente, tá? Nós não vamos falar de toda a fisiologia aqui do estômago, para a gente poder fazer um vídeo mais focado naquilo que a gente quer conversar. Então a gente tem aí o suco gástrico, que é um líquido incolor, produzido aí diariamente mais ou menos 2 litros por dia, tá? E o que contém esse suco gástrico? Enzimas digestórias e ácido clorídrico, tá? E o ácido clorídrico ele tem uma função muito importante. Ele vai garantir então que o pH do estômago fique baixo. Lembre que pH para baixo de 7 a gente já começa a considerar que é um pH ácido. O 7 é neutro e acima do 7 seria um pH básico. O pH do estômago, que é ideal para a digestão, é que ele seja por volta de 2, tá? Então o que acontece? Quando o meu estômago está vazio, a produção de ácido ela é diminuída, tá? Eu não tenho uma produção constante de ácido, tá? Então a produção de ácido ela aumenta conforme eu vou alimentando e gerando alguns estímulos, tá? Fisiológicos aí. O próprio alimento chegando no estômago ele vai estimular o nervo vago, que vai estimular a acetilcolina, gastrina e outras substâncias que vão regular a produção, que vão aumentar essa produção de ácido. E aí, quando o alimento estiver entrando, então eu vou aumentar a produção do ácido. Estômago vazio, uma produção de ácido menor. Então, esse ácido clorídrico, ele vai ser importante para quê? Ele vai causar a abertura dessa válvula pilórica, aquela que a gente viu ali na figura. Então, quer dizer que se o pH não estiver próximo a 2, a válvula vai ter uma tendência a ficar fechada, certo? Tá? Então veja só como é importante a gente ter o ácido presente no estômago para a abertura da válvula, para passar esse alimento do estômago para o intestino ser adequado. Tá? Por que a gente está conversando sobre isso? Porque tem muito paciente que tem chegado no consultório com queixas
de azia, má digestão, refluxo e que tem sido tratado cronicamente como se ele tivesse um excesso de ácido, sendo que o problema na verdade é a falta do ácido, tá? Então por isso que eu estou puxando aqui para vocês entenderem como é que funciona a digestão, o estômago, fisiologicamente, para compreender esses sintomas, para poder entender os sintomas, tá? Então para abrir aquela válvula inferior, a gente precisa ter um pH próximo a 2. Outra coisa importante que o ácido clorídrico faz, que vocês podem ver aqui no slide, é que ele vai estimular a transformação aqui do pepsinogênio, tá? Que é uma substância, uma proteína que a gente tem no estômago, para pepsina. E a pepsina, sim, faz a quebra das proteínas. Então, se esse pH não chegar em 2, eu não consigo fazer uma transformação adequada de pepsinogênio, que é uma proteína inativa, para pepsina, que é aquela proteína que vai fazer a digestão, que vai quebrar as proteínas do alimento, principalmente quais alimentos que são ricos em proteínas? Carne, ovo, né, algumas leguminosas, né, como feijão. Então, esses alimentos precisam muito dessa pepsina para que comece a fazer a sua digestão, a sua quebra de proteínas, tá? Então, essa é a função do ácido. Então, ele vai abrir a válvula, né, para que o alimento saia do estômago e vá para o intestino. Vai também promover a produção da pepsina. Tem uma ação antisséptica, porque a gente tem muita bactéria no trato gastrointestinal, bactérias que vêm do próprio alimento que a gente come, bactérias que estão no intestino e por vezes podem querer migrar para o estômago. Então esse ácido ele garante também que exista uma asepsia. Então ele vai matar essas bactérias que não deveriam estar ali. E também vai estimular essa acidez. Quando passar esse alimento do estômago para o intestino, vai estimular a secreção do suco pancreático, que vai ser importante também para a digestão lá no intestino, para a continuidade dessa digestão de forma adequada, tá? Então veja só a importância do ácido clorídrico. Quando a gente não tem uma produção adequada, tudo isso aqui fica prejudicado e fica lento, tá? Por isso que quando as pessoas chegam para mim com sintoma de refluxo, estufamento, reclamam de eructação, que é arrotar, né? Arrotar bastante, parece que o alimento não desce, eu demoro para digerir, já me vem na mente que a pessoa pode ter hipocloridria e não excesso de ácido, tá? Porque se ela tiver um excesso de ácido, quando ela come, alivia a sensação de azia e ela tem uma digestão rápida, ela não tem essas queixas de ficar com a eructação, com esses arrotos ou com estufamento, tá? Então, veja só que isso já vai, né, conhecer a fisiologia já vai te dando uma dica de qual pode ser o problema, tá? Então, veja só pra gente fechar o slide aqui, a pepsina, a principal enzima gástrica, tem a função de digerir essas proteínas, né? E é originada do pepsinogênio, que em contato com ácido clorídrico transforma-se em pepsina, ok? Demos uma revisada aí na fisiologia, que significa dizer como o corpo funciona, para a gente poder entender agora os sintomas dos pacientes, né? Se você é um paciente e você tem os sintomas que a gente vai relatar aqui, você pode ter uma falta de ácido e não um excesso de ácido, como a maioria acredita ser, tá? Então vamos lá, que a gente tem duas colunas, né? Na primeira aqui, a gente vai falar, vamos comparar então a primeira e a segunda. A primeira aqui seria de quem tem hipocloridria, tá? E a segunda, queixas de alguém que pode ter hipercloridria ou excesso de ácido. Então, eructação, ou seja, arrotar muito, pode estar presente nas duas situações, tá? Mas isso acontece mais na hipocloridria, na baixa produção de ácido. Azia é comum entre os dois tipos de pessoas. Dor e desconforto. Aqui tem um detalhe que faz toda a diferença, tá? Esse slide aqui é do Gabriel de Carvalho, que é farmacêutico nutricionista e também trabalha com nutrição clínica
e é um excelente profissional, né? Peguei aqui o slide que ele passa pra gente numa aula. Então aqui a gente tem dor e desconforto após a refeição. Esse é o segredo, que quem tem excesso de ácido, quando come, alivia a azia, né? Porque aí o ácido está ali, entra em contato com a comida, aquilo ali já faz o processo de digestão, já vai para o intestino e alivia aquela sensação de queimação. Quem tem hipocloridria, come, e como não tem ácido suficiente para fazer a abertura da válvula, lembra da válvula pilórica? Ela não vai abrir na velocidade que a gente gostaria, vai ter que ficar ali esperando o pH diminuir, esperando o estômago produzir o ácido até que chegue naquele pH mais baixo, e até que isso aconteça, a comida vai ficar ali fermentando, entende? Produzindo gases, vai ficar meio que parada ali no estômago, e isso vai gerar um desconforto. Então você vai se sentir pior após você comer, e aí você vai ter pior ainda se for uma comida rica em proteína, né? Que é o caso de um churrasco, por exemplo, né? Ou muito feijão, muitas leguminosas que tenham proteínas, alto índice de proteína. Aí você vai ter esse desconforto, tá? E a digestão vai ser lenta. Você vai comer, por exemplo, meio-dia, quando for 4, 5 horas da tarde, você ainda está tendo eructação, está tendo arrotos da comida que você comeu ao meio-dia, né? Ainda você sente aquela sensação de barriga cheia, tá? Então, esse tipo de sintoma é o sintoma da hipocloridria, baixa produção de ácido. Quais são as consequências da hipocloridria? Então, além dos efeitos digestivos que a gente já falou, né, de todos esses que a gente acabou de citar, de mal-estar, azia, refluxo, ainda vai ter outras consequências ruins para o teu organismo, tá? Você vai prejudicar a absorção do cálcio, que vai ser afetada, então, pela baixa produção de ácido, porque precisa ter pH ácido para absorver cálcio, tá? E aí você vai ter problemas nos ossos, osteoporose, músculos, sistema nervoso central e coagulação, que são importantes, que o cálcio aí é fundamental, né? Então, problemas musculares, né? Problemas, lentidão de raciocínio, etc. Tá? Cálcio é importante para a sinapse, para a gente poder fazer comunicação entre neurônios, tá? A absorção do magnésio, que é um mineral super importante, também será comprometida. O magnésio, ele é muito importante para você fazer relaxamento da musculatura. Então, muita gente tem cãibras, não por falta de potássio, né? Todo mundo associa cãibra ao potássio, mas tem a cãibra e arritmias, inclusive, por falta de magnésio. Às vezes não é que você não consome, às vezes você consome verduras, principalmente, que são ricas em magnésio, porém você não consegue absorver, você não consegue tirar do intestino e do estômago e colocar na tua corrente sanguínea. Isso que é absorção, é tirar esse nutriente, sair aí do estômago e do intestino e entrar na corrente sanguínea, para que o corpo possa utilizar, tá? E também, então, vai ter sintomas aí quem tiver falta de magnésio nos ossos, músculos, cérebro, coração e outros, né? Tem vídeos aí N falando só sobre magnésio, de profissionais da saúde, da importância do magnésio, tá? Então aqui a gente vai ter vários problemas aí, cãibras, dores nas articulações por falta do magnésio, tá? E isso tudo começou aonde? Lá na falta de ácido no estômago. Imagina as pessoas que tomam omeprazol, pessoal, de forma crônica, contínua, vivem tomando esses antiácidos. Como é que fica essa história da produção de ácido no estômago, tá? Muitas vezes vão tomar esse omeprazol e esse antiácido justamente pensando que tem excesso de ácido, que é esse excesso que está causando a sintomatologia. E na verdade é a falta. Olha só quanta diferença a gente pode fazer na vida de um paciente se a gente sabe separar reconhecer esses sintomas para poder ajudar o paciente. Vai afetar ainda a hipocloridria, a absorção do zinco, que é um importante cofator enzimático, atua em mais de 200 reações dentro do nosso organismo,
do ferro, que todo mundo sabe que é importante para evitar anemia, mas também tem função na tireoide, o zinco tem função na tireoide. Vai prejudicar a absorção do cobalto e da vitamina B12, tá? Que também, nossa, a vitamina B12 é muito importante para evitar anemia, para manter o funcionamento dos nervos, tá? Tem uma série de funções. Se a gente fosse falar de cada mineral aqui citado, quais são as suas funções, quais são os sistemas que eles são importantes, a gente também ia demorar bastante, tá? Então, veja só, aquela sensação de cansaço, falta de energia, entre outros, pode ser falta desses minerais, dessas vitaminas que você não está conseguindo colocar na tua corrente sanguínea por falta de ácido no estômago. Então, às vezes você até ingere suplementos que você compra lá, ou até come mais alimentos que são ricos nesses minerais e vitaminas, e mesmo assim você não consegue ter um resultado. Por quê? Porque você não está conseguindo colocar esses minerais, essas vitaminas dentro do teu organismo, tá? Dentro da corrente sanguínea, que é lá que vai fazer o efeito. E o que você deve, então, o que a gente pode fazer para ajudar esses pacientes? Então, aqui eu coloquei um slide, pessoal, de algumas coisas que ajudam a minimizar, né, a equilibrar muco versus produção de ácido. Que uma coisa interessante também é a gente lembrar que o que pode estar desequilibrado, às vezes não é só o ácido, também a falta do muco protetor. Lembre-se que o estômago ele tem uma produção do muco para proteger as nossas células ali, a parede do estômago, do ácido. E esse equilíbrio entre a produção do muco e do ácido é muito importante para você evitar lesões que vão acontecer ali, e lesões inclusive que vão ser depois vistas lá na endoscopia como gastrites, né? Até mesmo úlceras. Então a gente precisa lembrar também do muco protetor, tá? Então alguns indivíduos também têm deficiência na produção de muco, ficam tomando aí anti-inflamatórios de forma contínua, né? A gente sabe que o anti-inflamatório ele vai diminuir esse muco protetor e vai favorecer o aparecimento de gastrite e de úlcera, tá? Então a gente tem aqui algumas substâncias nesse slide que tem a função, ou o zinco, por exemplo, aqui tem a função de aumentar a produção de ácido, tá? Vitamina B5, a gente tem aqui a vitamina B5, a vitamina A, a glutamina e o zinco, que são importantes para a produção do muco protetor. Então, outras substâncias que daí favorecem a produção do ácido, né? Então, a gente tem aquelas que aumentam a produção de muco e aquelas que vão favorecer a produção do ácido clorídrico. O próprio zinco, né, que a gente falou antes, o iodo, muitas vezes, que está faltando nesse paciente, né, a vitamina B1 e também uma substância chamada cloridrato de betaína, que pode ser tomada antes das refeições. E aí vai aumentar, uma meia hora antes de se alimentar, vai aumentar a produção do ácido clorídrico no estômago. Né? Em questão aqui dos temperos, então a gente tem o gengibre, a pimenta e o alecrim, que podem trazer benefícios aí para a digestão. Como a gente já falou, o aloe vera, que pode ser vendido aí em forma de cápsula e também tem forma líquida. Pode ser consumido 2 a 3 colheres de sopa minutos antes das refeições. A gente tem também, em últimos casos, né, eu procuro usar primeiro a betaína. Se o paciente ainda continua com as queixas, a gente pode mandar manipular então uma solução de ácido clorídrico a 5% e utilizar as gotas, né, de 1 a 7 gotas em pouca água, meio copo de água antes das refeições. Só o paciente vai começar com 1 gota e ele vai aumentar até que no máximo 7 gotas, tá? Mas se ele, por exemplo, chegar em 2 ou 3 gotas e já resolver, aí ele achou a quantidade adequada para ele, tá? E o cloridrato de betaína pode ser de 100 a 300 após. Eu prefiro antes das refeições, porque aí já começa a aumentar um pouquinho, uns 30 minutos antes, né? Pode ser tomado também após, imediatamente após, né? Você acabou de almoçar, você toma, tá? Então pode ser 30 minutinhos antes ou após,
tá? E aí você vai conseguir melhorar então a produção de ácido e aumentar muco protetor, fazendo esse equilíbrio. Vamos evitar todas aquelas doenças que a gente comentou antes por falta dos minerais, né? Vamos evitar a osteoporose, anemias, doenças articulares, né, musculares. Vamos favorecer aí a entrada do magnésio para permitir que o coração funcione bem, tá? Então isso é o começo de tudo, né? Depois a gente vai fazer uma aula só sobre intestino. Acabamos de ver a primeira parte e que tem muitos pacientes que chegam no consultório para mim que tem problema na digestão, tá? E acabam tendo outras doenças, eles vêm muitas vezes por outras doenças, mas a gente sempre vai investigar trato gastrointestinal na ortomolecular, tá? Porque a gente sabe que é por ali que entram os nutrientes e, como eu mostrei para vocês, as 7 funções. Então tem muita doença que está vinculada ao trato gastrointestinal. Então não adianta ficar tratando sintoma muscular, muitas vezes a articulação, tomando analgésico, anti-inflamatório, sem tratar a causa da doença, tá? Então o trato gastrointestinal ele é fundamental o seu bom funcionamento para que a gente evite as doenças e para que a gente também trate algumas doenças que a causa está ali. Então muitas vezes a gente precisa avaliar o trato gastrointestinal para poder tratar outras doenças, né? A gente não pode ignorar que existe relação entre a entrada dos nutrientes, todas essas funções do sistema do trato gastrointestinal com as demais doenças, tá? Então não olhar só a sintomatologia ou o órgão que a pessoa está citando, sempre fazer a investigação de como que é a digestão e todo o funcionamento do trato gastrointestinal. Aí sim a gente vai tratar a causa das doenças e não só ficar remediando e tratando sintomatologia, né? E observar aí o uso irracional de antiácidos, de homeopatia, tá? Conscientizar as pessoas, explicar isso que a gente está vendo aqui para as pessoas, para que elas entendam a forma com que elas estão tratando uma sintomatologia não vai ajudar, né? Porque o omeprazol vai elevar o pH do estômago e aí a gente vai ter sempre uma má digestão, por mais que a gente mascare alguns sintomas com o uso do omeprazol, perca essa capacidade de perceber, por exemplo, a azia. Não quer dizer que a gente resolveu o problema, quer dizer que a gente mascarou o problema, tá? Com o uso crônico de omeprazol. O omeprazol, ele tá, na maioria das indicações, dos estudos que existem, ele está indicado no máximo 3 meses, salvo exceções, tá? Não vamos entrar aqui em detalhes. Mas o uso crônico do omeprazol irracional, como é feito no Brasil, a gente não vai apoiar, tá? Então, vamos prestar atenção nisso para ajudar os pacientes, né? Também faço um exame aqui no microscópio, onde eu analiso a célula do paciente e dá para ver algumas alterações na célula nas hemácias, né? De quem tem problema no trato gastrointestinal. Uma hora a gente faz uma aulinha só para mostrar para vocês que as hemácias geralmente estão crenadas ou deformadas naquelas pessoas que têm má absorção de nutrientes, tá? Isso é uma conversa para um próximo vídeo, ok? Então vamos tratar corretamente, prestar atenção no tratamento correto da hipocloridria. Um abraço a todos.